Muito boa tarde a todas e a todos. É uma imensa honra comparecer a esta, que é a 11ª Conferência Estadual da Advocacia. E o convite a mim formulado, eu quero aqui agradecer. Quero agradecer na pessoa do presidente do Conselho Federal da OAB, presidente Beto Simonetti, que aqui está presente para a nossa honra, ao presidente da OAB de Sergipe, doutor Daniel Costa, a presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Flávia Elaine, que está conosco no painel, a homenageada do dia, a doutora Rose Moraes, com quem tivemos todos os contatos de organização e uma atenção muito diferenciada, a conselheira seccional, doutora Laiana Carvalho, e a vice-presidente da OAB de Sergipe, Letícia. Fazendo essas saudações, eu me dirijo agora muito especialmente para as advogadas e os advogados que aqui comparecem. Sem qualquer sombra de dúvida, o exercício da advocacia, ele é função importantíssima a ser valorizada e realçada no sistema de justiça e na nossa própria sociedade. Sobretudo porque, como aqui dito na conferência inaugural do Dr. Marcos Vinícius, nós estamos tratando de um sistema de justiça concebido na nossa Constituição Federal, em que a advocacia, assim como o Ministério Público, instituição que eu integro há 34 anos, tem função essencial à justiça, por definição constitucional. Portanto, cumprimentar cada advogada e cada advogado é saber que a atenção que tiveram com a temática da conferência, a presença que aqui hoje fazem maciça, diz muito. A presença de cada uma e de cada um significa compromisso. E compromisso com uma temática que é Sociedade 5.0, tecnologia como instrumento de inclusão e desafios para a advocacia. Compromisso com essa temática não significa dizer que após essa conferência terão todos e todas mais conhecimento em tecnologia. Não necessariamente. Nem tampouco que terão domínio do que significa hoje essa ferramenta denominada protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Mas significa dizer que esse norte é comum a todos e todas. A advocacia, então, é chamada e responde. Ao meu lado, a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, doutora Cristiane Damasceno, poderá, evidentemente, tratar de questões muito específicas da advocacia. Mas eu, que fiz minha primeira prova de tribuna em 1986, presidente Simonetti, na ordem, e fui aprovada, graças a Deus, consegui minha carteirinha da ordem, antes tinha sido estagiária. Eu guardo para mim algo que poucas advogadas e poucos advogados gostam de realçar, mas que se faz necessário. A profissão da advocacia é profissão de afirmação de direitos humanos, não por retórica, mas por norma do Estatuto da OAB. E essa norma tem que ser honrada. E quando o presidente Marcos Vinícius aqui comparece e diz que nós temos compromisso com a democracia, significa que não há democracia sem direitos humanos. Não há. E se nós formos cuidar dos valores dos direitos humanos, teremos que nos lembrar
da tríade axiológica da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Uma sociedade de paz é o contrário da sociedade de guerra, de ódio. Uma sociedade de fraternidade é o contrário de uma sociedade de intolerância. E quais ferramentas nós devemos dominar no direito para a inclusão? O que significa o lawfare de gênero, que é temática deste painel? E agora, aonde eu olho meu tempo, não tem quem marca. Eu só tenho 15 minutos e sou promotora do júri na origem, imaginem. Tinha 2 horas para falar e falava as 2 horas, sem conceder a parte. Mas eu também nunca pedi. Não concedo, mas não peço. Vamos lá. Lawfare de gênero é, numa definição muito precisa da advogada Soraya Mendes, é a utilização do direito como uma arma. E no caso de lawfare de gênero, nós teremos situações, panoramas, em que a aplicação da lei, ela pode caracterizar um tipo de violência institucional. Ela pode caracterizar o exercício de práticas na aplicação do direito, que sejam aquelas que realçam opressão, que realçam estereótipos e preconceitos. Aí, todos e todas podem me perguntar, do que a senhora está falando? Então, quando eu estou falando de estereótipos, quando eu estou falando de preconceito, e quando eu estou falando de discriminação e falando de gênero, eu estou falando de papéis que são atribuídos ao feminino e ao masculino, de forma não só diversa, mas também de forma que o papel dentro de uma sociedade machista, patriarcal, para o masculino, será sempre o de poder. E o papel atribuído ao feminino será sempre, historicamente, aquele da esfera privada. Então você tem, para as concepções masculinas, ideias que ao longo dos tempos são vinculadas a poder, a capacidade econômica, a cargos políticos, a posições de destaque. E as mulheres, você tem história de lutas. A mulher que passou a votar no Brasil na década de 30. Então, a mulher que não pode votar, ela também não pode ser votada. Não é sem razão, presidente, que nós temos os nossos órgãos colegiados todos no masculino. No meu caso, Colégio de Procuradores de Justiça. Nós não tínhamos procuradoras. Desembargadores do tribunal. Não havia desembargadoras. Esse papel não era atribuído ao feminino. Quando você, então, fala de igualdade de participação, igualdade em dignidade, igualdade em respeito, mas não confere oportunidades iguais, você acaba por não realizar a igualdade. Ah, mas quem confere a igualdade? Quem confere a igualdade é a Constituição Federal. E por que falar de dignidade da pessoa humana? Porque é retórica? Não, porque a dignidade da pessoa humana, ela é fundamento do Estado democrático de direito. E se é fundamento, se eu não consigo ver o fundamento estabelecido e rígido, quantos são? 5 minutos. É difícil, não é, gente? Mas eu vou conseguir. Eu vou dar aqui um exemplo muito fácil.
eu tenho o Estado Democrático de Direito, eu tenho aqui os fundamentos. Dentre eles, a cidadania, a soberania e a dignidade da pessoa humana. Se eu admito, seja a mulher, na condição de mulher, a vítima de um feminicídio, seja a mulher, na condição de mulher, a vítima de opressão, de preconceito, de discriminação, se eu não lhe confiro dignidade, e se eu não confiro à mulher advogada plenas condições do exercício de suas funções, em qualquer lugar que ela estiver, eu retiro a dignidade da pessoa humana e o Estado Democrático de Direito ruim. Nesse sentido, é muito importante, então, que eu possa, nesses 4 minutos faltantes, como é que coloca a apresentação que eu trouxe? Ou não coloca? Coloca. Explicar do que se trata esse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Marcelo Teto, meus parabéns pelo exercício do mandato no CNJ. É de Goiás, foi presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás, liderança, e sabe que a OAB tem papel importantíssimo na concepção desse protocolo. Eu era conselheira ao lado de Marcos Vinícius e André Godinho, os 2 representantes da OAB. E esse protocolo foi concebido por um grupo de trabalho no CNJ. Então, eu vou tentar aqui, Cristiane, resumir que ferramenta é essa. Não é 5.0, não. É uma ferramenta de consciência. Oswald Baudot, um magistrado francês, nos idos de 1800, ele foi convidado para falar para a magistratura que estreava. E ele disse, porque ele era muito contestador: tem certeza que o convite é para mim? E responderam: sim, o senhor fará a conferência de abertura. E ele fez essa peça, se quiserem um dia ler, se chama Arenga aos Magistrados que Estreiam. Em determinado momento, ele fala para aqueles jovens magistrados e magistradas: a sua tinta não fica na folha de papel, ela corta na carne viva. Tecnologia, inclusão, aprimoramento, tudo isso para a advocacia, para o Ministério Público, para o sistema judiciário brasileiro, deve ser para combater desigualdades, opressão e realizar a igualdade. Essa é uma ferramenta. É isso. Eu quero, então, já concluir dizendo que esse protocolo, ele foi concebido em 3 partes. Uma primeira parte teórica, a segunda parte, um passo a passo, é como se fosse um guia para o magistrado, mas é também um guia para a advocacia. O que eu tenho que procurar quando eu pego a análise do feito para fazer, ou da causa para contratar ou não? Eu tenho que entender se de alguma forma essas desigualdades estruturais do nosso imenso Brasil, se elas estão refletidas na causa. E se estiverem, caberá à advocacia, à advogada ao advogado, ao promotor à promotora, ao juiz e à juíza, não carimbarem esses estereótipos, mas realizarem igualdade. A ministra Carmen Lúcia chama isso de igualação. Fazer igualdade pela ação. Esse é um desafio que é a palavra final do Congresso. E para concluir o desafio, nós temos que saber que a advocacia não pode ter amarras. Ela tem que gozar de ampla liberdade.
de expressão, de manifestação e de estar a salvo de qualquer tipo de pressão. Eu digo, advocacia e Ministério Público, na Constituição, funções essenciais da Justiça. O Ministério Público, no 129, no 127, defensor do regime democrático. Portanto, eu ganho para isso. A advocacia, no Estatuto da OAB, defensora dos direitos humanos. Essa liberdade, vou concluir dizendo que eu a imagino como o grande autor deste que é o nome desse teatro. Tobias Barreto, da Terra, disse: só é grande a liberdade que sacode a majestade e arranca a juba dos reis. Quer dizer, além da liberdade, tenham também muita coragem para lutar por ela. Muito obrigada.